Muito bom dia mais uma vez a todos e todas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos que acompanham a sessão. Bom, primeiro eu quero também manifestar aqui o meu apoio a essa reivindicação que parece ser uma reivindicação coletiva da casa. Eu aprendi muito cedo que CPI muitas vezes se configura mais como direito de minoria do que como direito de maioria, porque normalmente é uma resistência de um grupo menor e tal. Mas parece que esta CPI, especificamente a CPI proposta para analisar as questões de pedofilia, ela tem uma adesão ampla aqui na casa, né? Há um grupo majoritário de parlamentares que assinaram, tive a satisfação também de aderir, que querem que aconteça. Ou seja, é necessário que haja uma movimentação interna na mesa, nos espaços da Assembleia para garantir a efetivação dessa CPI. Os procedimentos formais devem ser observados com a urgência que o caso requer e a gente ter a efetivação do andamento dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu não consigo compreender qual é a divergência. É preciso que fique explícita, mas é preciso que as providências regimentais sejam asseguradas. Eu quero aqui somar a todos que estão fazendo essa reivindicação. E me relacionando ainda ao tema da criança, que nós estamos falando aqui na defesa de uma CPI que trata da questão da pedofilia, eu quero também, senhores parlamentares, chamar a atenção para um aspecto que às vezes fica à margem das nossas preocupações estaduais, fica à margem das nossas preocupações mais locais, né? E a gente não atenta muito, mas é fundamental que nós possamos estar acompanhando, porque o tema nos interessa, é o tema da criança e do adolescente, isso rebate na vida da nossa sociedade. Vejam, este mês, mais precisamente no dia 4 de setembro de 2019, o governo federal editou o decreto número 10.003, e através desse decreto, o governo propôs alterações ao funcionamento do Conselho, do CONANDA, o conselho que engloba as entidades e os órgãos oficiais de Estado que tratam das pautas da criança, dos direitos da criança e do adolescente, né? E dentre as mudanças, tem algumas que nos chamam a atenção e nós queremos alertar e colocar nossa divergência em relação a elas. A primeira delas é a redução do número de membros do Conselho. Nós tínhamos até então um Conselho que tinha 14 representações governamentais e 14 representações da sociedade civil. Portanto, vejam, era um conselho paritário, o governo tinha igual número de membros que a sociedade civil tem. A alteração que está sendo feita agora pelo governo, embora mantenha a paridade de representação, reduz o número de representantes desse conselho. Cai de 14 para 9. 9 representantes da sociedade civil, 9 representantes governamentais. Vejam, por que eu estou trazendo essa preocupação? Nós todos sabemos que aliás, até antes, bem antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas especialmente a parte dele, a nossa sociedade se mobilizou, deputada Maria Mendonça, se organizou na busca de encontrar instrumentos na defesa dessa população que a lei diz tem que ter prioridade absoluta, mas que é uma população frágil porque ela própria não faz a sua defesa senão através do adulto. Nós adultos é que temos que encampar essa luta. E aí, claro, não perdendo de vista a garantia da voz para as crianças e para os adolescentes, né, garantindo que eles tenham protagonismo nisto. Mas nós sabemos que tem uma parcela da infância que não se autorrepresenta. Ela tem que ser representada pela família, ela tem que ser representada pelos adultos. E aí o que acontece? A sociedade se organizou e tem uma série de entidades que se notabilizaram pelo estudo, se notabilizaram pela expertise no tratamento da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E em lugar de nós estimularmos cada vez mais a participação dessas entidades no debate dos direitos da criança e do adolescente, o decreto vai numa linha de reduzir de 14 para 9. Mas não é só isso. Outra coisa que nos preocupa bastante é em relação às regras eleitorais.
que é que nós tínhamos antes da alteração que foi feita agora pelo decreto presidencial 10.003. Antes nós tínhamos que as regras eleitorais para a composição dos membros da sociedade civil no CONANDA eram estabelecidas pelo próprio CONANDA, ou seja, era o conselho, que é um conselho do Estado. O que é que o decreto faz? Retira do CONANDA a definição das regras eleitorais. Vamos lembrar que o CONANDA é um conselho bipartite, tem representações da sociedade civil e paritariamente tem representações governamentais. E era ele quem estabelecia as regras eleitorais para o conselho. O que é que o decreto faz? Retira do CONANDA as prerrogativas de definição dessas regras de composição do conselho e remete essa atribuição para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ou seja, o conselho, que é um conselho de Estado, perde espaço para órgãos de governo. Nós somos defensores de que os conselhos de direitos têm que ser cada vez mais fortalecidos como conselhos de Estado. Eles não podem ser apenas a voz e a expressão, ou eles não podem ser geridos apenas pela vontade dos órgãos oficiais. Sendo assim, as entidades da sociedade civil têm que participar do processo de definição das regras eleitorais para o próprio conselho. Foi assim até agora, funcionou. Porque aqui o governo avoca para si uma responsabilidade que não pode ser só governamental, tem que ser uma responsabilidade de Estado, e a sociedade tem que ser ouvida. Então eu quero aqui chamar a atenção para esse aspecto, porque o que nós estamos assistindo no Brasil é uma total precarização do funcionamento dos conselhos de direitos. É uma restrição cada vez maior, uma restrição crescente, não só na sua formação, mas no seu funcionamento, nas suas prerrogativas. E isso é sintoma de autoritarismo. A democracia, vejam, a nossa Constituição diz que o nosso modelo de democracia é a democracia representativa, mas a própria Constituição estimula o modelo de democracia participativa, de democracia direta. E uma das formas de você exercer democracia direta é através dos conselhos de Estado, onde você vai definir políticas, onde você vai interferir sobre a avaliação das políticas públicas. Isso é exercício de democracia direta da população. É espaço de exercício de democracia direta. Quando você fragiliza isso, você endurece o regime. Você transforma o modelo de funcionamento da nossa democracia numa democracia de fachada, uma democracia em que o Estado procura controlar os espaços de participação popular. Nós não podemos nos somar a esse tipo de iniciativa, nós não podemos concordar com ela. Então, senhor presidente, o meu pronunciamento no grande expediente da manhã de hoje é para dizer que apoio as iniciativas que são críticas a este decreto e que vão na linha de poder sustar os efeitos dele. No Congresso Nacional, há em andamento uma tentativa de, através de um decreto legislativo, nós sustarmos esses efeitos do decreto 10.003, e eu quero dizer que me somo a essas iniciativas, porque entendo que nós precisamos preservar as prerrogativas dos conselhos de Estado e precisamos preservar, sobretudo, a participação, a autonomia e as iniciativas das entidades da sociedade civil que atuam dentro dos conselhos de Estado. Porque a visão do Estado é importante, mas ela não pode ser a única. Só é única no modelo de Estado autoritário, totalitário, fascista. A voz do Estado tem que ser uma voz presente numa sociedade que se organiza e que entrega uma parte do seu poder para que os órgãos estatais atuem, mas a sociedade não pode ser totalmente subsumida ao interesse do Estado. Quando isso acontece, nós saímos do espaço da democracia e entramos no espaço do autoritarismo. Não podemos concordar. Por isso, eu quero fazer eco àqueles que estão se levantando, quero me somar a militantes. Estou vendo aqui a companheira Zezé, que é uma militante antiga da luta dos direitos da criança e do adolescente, me somar a todas as vozes que dizem que querem autonomia para o funcionamento dos conselhos, querem garantia de um bom funcionamento para o CONANDA, porque defendem
E Sergipe tem se notabilizado como um estado que tem levado representações importantes para o Conanda, que debate com seriedade os temas da criança e do adolescente, que defende os direitos dessa parcela da sociedade que precisa do nosso trabalho. Senhor presidente, eu agradeço a satisfação tê-lo aí presidindo a mesa nesse momento, agradeço o espaço e agradeço a atenção dos colegas. Muito obrigado.